Boa tarde. Prosseguindo com a leitura de História, Geografia e Sociedade do Distrito Federal e RIDE, de Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Autores professores Jefferson Urani e Reginaldo Veras. Quarta edição, revista e ampliada. Mais de 300 questões comentadas de provas públicas. Editorial IMP Alumnos. Prosseguindo, entrando no tópico Projeto e construção da capital federal no centro do país, Planalto Central. Logo após tomar posse, em 31 de janeiro de 1956, Juscelino Kubitschek convocava ao Palácio o jurista Santiago Dantas e os líderes dos partidos do governo no Congresso, a fim de discutir medidas que levassem à construção imediata da nova capital federal no centro do país, no Planalto Central, dentro de Goiás. Logo após tomar posse, em 31 de janeiro de 1956, Juscelino Kubitschek convocava ao Palácio o jurista Santiago Dantas e os líderes dos partidos do governo no Congresso, com o objetivo de discutir medidas que levassem à construção imediata da nova capital. Dessa reunião resultou o projeto de lei número 2874 de 1956, encaminhado ao Legislativo pela mensagem de Anápolis, datada de 18 de abril de 1956, que criou a nova CAP, Companhia Urbanizadora da Nova Capital Federal, empresa pública responsável pelo planejamento e execução do projeto de construção de Brasília, e autorizou o Poder Executivo a praticar todos os atos necessários ao cumprimento do dispositivo constitucional que ordenava a transferência da capital para a região central do país. No entanto, o projeto não correu com a celeridade que se desejava, e do envio da mensagem até a sanção presidencial da lei, na noite de 19 de setembro de 1956, passaram-se exatos 5 meses. Vocês sabiam? Livro rico, autores professores inteligentes, de ter intertextualização. O livro é tão bom que tem uma nota sobre direito administrativo. Direito constitucional administrativo, direito público por excelência, direito público par excellence. Empresa pública é a pessoa jurídica de direito privado, constituída por capital exclusivamente público e poderá ser constituída em qualquer uma das modalidades empresariais. Sociedade de economia mista. É a pessoa jurídica de direito privado, constituída por capital público e privado, por isso denominada como de capital misto. Sociedade de economia mista. A parte do capital público deve ser maior,
porque a maioria das ações deve estar sob o controle do poder público. Somente poderá ser constituída sociedade de economia mista na forma de sociedade anônima. Vocês sabiam? E avançando, vamos para a leitura de um trechinho, pequenino trecho da Lei número 2874, de 19 de setembro de 1956, que dispõe sobre a mudança da capital federal e dá outras providências. Lei número 2874, de 19 de setembro de 1956. E se minha esposa marcou como importante, é porque é muito importante. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º. Apenas o artigo 33. É dado o nome de Brasília à nova capital federal. Lei número 2874, de 19 de setembro de 1956. Artigo 33. Também está marcado, então é muito importante. É dado o nome de Brasília à nova capital federal. Rio de Janeiro, em 19 de setembro de 1956. Em outubro de 1956, Juscelino Kubitschek deu início à instalação da nova capital, viajando ao Planalto Central e ordenando a demarcação das divisas do futuro Distrito Federal, que contou com o apoio firme e de primeira hora do governo de Goiás, que financiou as despesas de demarcação e com importante e decisiva participação de Israel Pinheiro e da assessoria dos arquitetos Oscar Niemeyer, Raul Pena Firme e Roberto Lacombe, que elaborou o edital do concurso do Plano Piloto. Uma equipe, porque ninguém faz e trabalha em nada sozinho. O trabalho é sempre em equipe. Ninguém faz nada sozinho. É a inteligência deste parágrafo. Em outubro de 1956, Juscelino Kubitschek deu início à instalação da nova capital, viajando ao Planalto Central e ordenando a demarcação das divisas do futuro Distrito Federal, que contou com o firme apoio do governo de Goiás, que financiou as despesas de demarcação e com importante e decisiva participação de Israel Pinheiro, destaque-se, e da assessoria dos arquitetos Oscar Niemeyer, Raul Pena Firme e Roberto Lacombe, que elaborou o edital do concurso do Plano Piloto. Avançando. Para definir como seria a nova capital, foi lançado, em 19 de setembro de 1956, um concurso para escolher o projeto. A ideia inicial de Juscelino Kubitschek era a realização de um concurso internacional. JK sempre pensando grande e elevado. A ideia inicial de JK era a realização de um concurso internacional,
de forma a permitir que arquitetos e urbanistas de todo o mundo participassem. Mas, como não era ditador e escutava a todos, porque o trabalho é feito em equipe, mas foi compelido pelos integrantes da comissão organizadora do concurso, por um pleito onde só poderiam participar do concurso pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no Brasil, regularmente habilitadas para o exercício da engenharia, da arquitetura e do urbanismo, privilegiando, portanto, o PIB do Brasil. Empresas brasileiras precisando investir para se readequarem administrativamente e operacionalmente para poder participar deste concurso. Para a concepção arquitetônica do Distrito Federal, ou melhor, de Brasília, a capital federal. E por decorrência, por consequência, o Distrito Federal também. Mas a ênfase aqui é Brasília, capital federal. Para definir como seria a nova capital, Brasília, capital federal, foi lançado em 19 de setembro de 1956 um concurso para escolher o projeto. A ideia inicial de Juscelino Kubitschek era a realização de um concurso internacional, de forma a permitir que arquitetos e urbanistas de todo o mundo participassem, mas foi compelido pelos integrantes da comissão organizadora do concurso. Foi convencido a dar privilégio ao capital nacional, por um pleito, por um concurso, onde só poderiam participar do concurso pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no Brasil, regularmente habilitadas para o exercício da engenharia, da arquitetura e do urbanismo. O edital estabelecia que o concurso fosse nacional e o plano piloto, projeto piloto, planta piloto deveria abranger os seguintes critérios e requisitos: a. Traçado básico da cidade, indicando a disposição dos principais elementos da estrutura urbana. B. O júri, presidido pelo presidente da nova CAP. O júri seria integrado de 2 representantes da companhia, um do Instituto dos Arquitetos do Brasil, um do Clube de Engenharia e 2 urbanistas estrangeiros. O júri, presidido pelo presidente da nova CAP, seria integrado de 2 representantes da companhia, um do Instituto dos Arquitetos do Brasil, um do Clube de Engenharia e 2 urbanistas estrangeiros. C. Os trabalhos deveriam ser entregues dentro de 120 dias a partir da data das inscrições. D. O prêmio concedido ao primeiro colocado seria de 1 milhão de cruzeiros. Isso é muito importante. E de tão importante que relerei. O edital do concurso para a concepção arquitetônica da capital federal no centro do país, no centro do território nacional, no Planalto Central, Brasília. O edital para a concepção arquitetônica de Brasília, do plano piloto, estabelecia que o concurso fosse nacional. E o plano piloto, projeto piloto, planta piloto deveria abranger os seguintes critérios requisitos: a. Traçado básico da cidade,
indicando a disposição dos principais elementos da estrutura urbana. B. O júri, presidido pelo presidente da nova CAP, seria integrado de 2 representantes da companhia, um do Instituto dos Arquitetos do Brasil, um do Clube de Engenharia e 2 urbanistas estrangeiros. C. Os trabalhos deveriam ser entregues dentro de 120 dias a partir da data das inscrições. D. O prêmio concedido ao primeiro colocado seria de 1 milhão de cruzeiros. Vocês sabiam? Isso é muito importante. E minha esposa destacou como importante, então é muito importante. O nome plano piloto não tem a ver com o formato de um avião. Todos os projetos apresentados no concurso público chamavam-se Plano Piloto de Brasília. Poucas coisas irritavam mais o urbanista Lúcio Costa que a versão de que o projeto de Brasília havia sido inspirado na forma de um avião. Nas palavras de Lúcio Costa, é uma analogia aceitável, mas seria o cúmulo do ridículo planejar uma cidade parecida com um avião. Tá subestimando minha inteligência? Eu não seria tão simplório. Podemos imaginar assim. Assim, ela se parece com uma cruz, uma libélula, uma nave espacial ou um arco e flecha. Cada um enxerga aquilo que quer. Lúcio Costa defendeu a tese de que a capital federal pudesse ser comparada a uma borboleta, rejeitando a comparação com um avião. No entanto, ficou no imaginário popular que Brasília possui o formato de avião. Vocês sabiam? De tão importante que é, vale a releitura. Vocês sabiam? O nome plano piloto não tem a ver com o formato de um avião. O nome plano piloto não tem a ver com o formato de um avião. O nome plano piloto não tem nada que ver com o formato de um avião. O nome plano piloto não tem a ver com o formato de um avião. Todos os projetos apresentados no concurso público chamavam-se Plano Piloto de Brasília. Poucas coisas irritavam mais o urbanista Lúcio Costa que a versão de que o projeto de Brasília havia sido inspirado na forma de um avião. Nas palavras de Lúcio Costa, é uma analogia aceitável, mas seria o cúmulo do ridículo e do absurdo planejar uma cidade parecida com um avião. Assim, ela se parece com uma cruz, uma libélula, uma nave espacial ou um arco e flecha. Cada um enxerga aquilo que quer, inclusive avião. Lúcio Costa defendeu a tese de que a capital federal pudesse ser comparada a uma borboleta, linda, bela, rejeitando a comparação com um avião. No entanto, ficou no imaginário popular que Brasília possui o formato de um avião. Mas é muito importante que fique consignado o seguinte: o nome plano piloto não tem a ver com o formato de um avião. Vocês sabiam? Inscreveram-se 63 candidatos para o concurso para a concepção arquitetônica da cidade de Brasília, do plano piloto. Inscreveram-se 63 candidatos, mas somente 26 candidatos apresentaram-se,
Inscreveram-se 63 candidatos, mas somente 26 candidatos apresentaram projetos, 41 projetos no total. Inscreveram-se 63 candidatos, mas somente 26 candidatos apresentaram projetos, 41 projetos no total. Na banca avaliadora estavam Israel Pinheiro, presidente da Nova Cap, William Holford, professor de urbanismo da Universidade de Londres, Oscar Niemeyer, então chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Nova Cap. Repetirei. Inscreveram-se 63 candidatos, mas somente 26 candidatos apresentaram projetos, 41 projetos no total. Na banca avaliadora estavam Israel Pinheiro, presidente da Nova Cap, William Holford, professor de urbanismo da Universidade de Londres, Oscar Niemeyer, então chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Nova Cap. Venceu o concurso o urbanista Lúcio Costa, com o projeto número 22, que apresentou uma proposta simples e modesta, constituído de 2 traços. Proposta constituída de 2 traços, baseada no sinal da cruz, ou seja, 2 eixos. 2 eixos que se cruzam formando um ângulo reto. Lúcio Costa não pensou no formato e esqueleto de um avião. Não. Por isso ele foi tão veemente ao negar isso. Vocês sabiam? O nome plano piloto não tem nada a ver com o formato de um avião. Lúcio Costa não pensou no formato de um avião quando pensou a arquitetura e o desenho do plano piloto Brasília, capital federal. Venceu o concurso o urbanista Lúcio Costa, com o projeto número 22, que apresentou uma proposta simples e modesta, constituída de 2 traços, baseada no sinal da cruz, ou seja, 2 eixos que se cruzam formando um ângulo reto. O projeto teve que se adaptar à topografia local, ao escoamento natural das águas e ao represamento para se criar o Lago Paranoá. Para isso, se arqueou 2 eixos, deixando de ter forma de cruz para se ter forma de um grande avião, ou um grande pássaro, ou uma grande borboleta. O corpo do avião tornou-se o eixo monumental. No centro foi construída a rodoviária, ligando os 2 eixos rodoviários, asas do avião, pássaro ou borboleta, como queiram as imaginações de vocês. O corpo do avião tornou-se o eixo monumental. No centro foi construída a rodoviária, ligando os 2 eixos rodoviários, as asas do avião, do pássaro ou da borboleta, como queira a imaginação de vocês. Como queira a imaginação de vocês. Lúcio Costa planejou uma cidade voltada para o trabalho e própria para atender às necessidades administrativas que o centro do governo exigia. Lúcio Costa planejou uma cidade voltada para o trabalho e própria para atender às necessidades administrativas que o centro do governo federal exigia. Lúcio Costa eliminou os cruzamentos para que o trânsito fluísse e acontecesse de forma mais livre e ordenada.
concebeu os prédios residenciais sobre pilotis, priorizando a circulação de pessoas. No projeto, foram valorizados o paisagismo e os jardins com amplas avenidas e vastos horizontes. Mas o plano urbanístico não previu a expansão imobiliária e a criação de bairros operários. O projeto descritivo do Plano Piloto de Brasília deixava claro que deve-se impedir a enquistação de favelas, tanto na periferia urbana quanto na periferia rural. Cabe à companhia urbanizadora prover, dentro do esquema proposto, acomodações decentes e econômicas para a totalidade da população. Já percebemos aqui um certo tino repressor contra invasões, possíveis invasões. Interessante. Vale a releitura, isso é muito importante. Lúcio Costa planejou uma cidade voltada para o trabalho e própria para atender às necessidades administrativas que o centro do governo federal exigia. Lúcio Costa eliminou os cruzamentos para que o trânsito acontecesse de forma mais livre e ordenada. Concebeu os prédios residenciais sobre pilotis, priorizando a circulação de pessoas. No projeto, foram valorizados o paisagismo e os jardins com amplas avenidas e vastos horizontes. Mas o plano urbanístico não previu a expansão imobiliária e a criação de bairros operários. O projeto descritivo do Plano Piloto de Brasília deixava claro que se deve impedir a enquistação de favelas, tanto na periferia urbana quanto na rural. Cabe à companhia urbanizadora prover, dentro do esquema proposto, acomodações decentes e econômicas para a totalidade da população. Posteriormente, foi escolhido o projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer e juntos trabalharam pela construção de um sonho influenciado pelas ideias e obras do renomado arquiteto francês Le Corbusier, que se baseava por influência do arquiteto francês Le Corbusier, que se baseava por pilotis, colunas que sustentam edifícios, telhados planos, fachadas livres, janelas horizontais, para melhor aproveitamento da luz solar, integração com a paisagem. Cidade extremamente moderna. Interessante. Mas não se pensou na futura periferização. Curiosidade: o júri do concurso foi formado por Israel Pinheiro, presidente da Nova Cap, Oscar Niemeyer, diretor do Departamento de Urbanismo e Arquitetura da Nova Cap, Hildebrando Horta Barbosa, representante do Clube de Engenharia, Hildebrando Horta Barbosa, representante do Clube de Engenharia, Paulo Antunes Ribeiro, representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil, IAB, William Holford, André Sive, Stamo Papadaki. Repetirei. O júri do concurso foi formado por Israel Pinheiro, presidente da Nova Cap, Oscar Niemeyer, diretor do Departamento de Urbanismo e Arquitetura da Nova Cap, Hildebrando Horta Barbosa,
representante do Clube de Engenharia, Paulo Antunes Ribeiro, representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil, IAB, William Holford, André Sive, Estamo Papadaki. Vocês sabiam? Em 1940, quando Juscelino Kubitschek era prefeito de Belo Horizonte, convidou Oscar Niemeyer para projetar o conjunto da Pampulha. Vocês sabiam? Em 1940, quando Juscelino Kubitschek era prefeito de Belo Horizonte, convidou Oscar Niemeyer para projetar o conjunto da Pampulha. Vocês sabiam? Brasília foi a mais arrojada obra de urbanismo e arquitetura em âmbito nacional e mundial do século XX. Brasília está na história da humanidade. Brasília foi a mais arrojada obra de urbanismo e arquitetura em âmbito nacional e mundial do século XX. Dentro do Brasil, Brasília fez conexões com o país inteiro, com as regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Integração econômica nacional. A partir do centro, tentáculos para todas as regiões, capilaridade de penetração, evolução da infraestrutura econômica do Brasil, industrialização. A construção de Brasília impulsionou muito a industrialização e o investimento público no Brasil. Importante. Estou falando do Distrito Federal, Brasília. Se não houvesse a concepção do crédito público para esse gigantesco investimento público da construção da capital federal no centro do país, nós não estaríamos aqui. Interessante, né? Do crédito público, eis a nossa existência, como existimos hoje. Muito interessante isso. Brasília foi a mais arrojada obra de urbanismo e arquitetura em âmbito nacional e mundial do século XX. Brasília foi a mais arrojada obra de urbanismo e arquitetura em âmbito nacional e mundial do século XX. Dentro do Brasil, Brasília fez conexões econômicas e integrativas com todo o país, abrindo estradas que levavam progresso, modernidade, civilidade a todo o território brasileiro. No mundo, confirmou-se a capacidade nacional de abraçar a modernidade e antecipar-se o futuro. Relerei. No mundo, confirmou-se a capacidade nacional de abraçar a modernidade e se antecipar o futuro. A construção da capital federal no centro do país antecipou e muito o futuro do Brasil da época. O crédito público acelerando o futuro e o desenvolvimento. O crédito público acelerando o futuro e promovendo o desenvolvimento econômico do país. Brasília foi a mais arrojada obra de urbanismo e arquitetura em âmbito nacional e mundial do século XX. Dentro do Brasil, Brasília fez conexões com o país inteiro, abrindo estradas que levavam progresso, modernidade, civilidade e evolução a todo o território brasileiro. No mundo,
confirmou-se a capacidade nacional de abraçar a modernidade e se antecipar ao futuro. Crédito público para a construção de infraestruturas necessárias à integração econômica nacional. Construção de Brasília, por exemplo. Não se esqueça, o urbanista de Brasília foi Lúcio Costa, e os principais monumentos foram projetados por Oscar Niemeyer. É isso. No próximo tópico, Sonho de Dom Bosco. Mas o demais será papo para um próximo vídeo. É isso. Maravilha. Aperfeiçoemos a nossa cidadania participativa. História, Geografia e Sociedade, Distrito Federal e RIDE, de Região de Integração para o Desenvolvimento Econômico. Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. A construção de Brasília promoveu e acelerou e muito a integração nacional no Brasil. Precisamos entender que o nosso Brasil é um grande continente com 5 regiões que são países com culturas diversas. Isso é muito importante. Pensar a integração econômica nacional é promover o desenvolvimento do Brasil. Amém.